Olá, hoje é dia 30 de dezembro de 2024. Estamos terminando este ano e o final do ano é um bom momento para balanços. Eu queria aproveitar, então, para fazer nesse último dia útil, praticamente, do ano, um balanço geral sobre o Oriente Médio, em que tudo, basicamente, aconteceu nesse ano que passou, em que foi um ano muito duro. Na verdade, vivemos uma espécie de redemoinho no Oriente Médio desde 7 de outubro de 2023. E eu acho que é um bom momento para fazer um balanço que tente jogar luzes sobre o quadro geral, em que a gente possa entender o movimento geral sem se perder muito nos detalhes, né? Porque se a gente acompanha os fatos do Oriente Médio, e não só, mas especialmente do Oriente Médio, numa base diária, nós corremos muito risco de nos perdermos nos detalhes e nas complexidades, né? Então, uma intenção minha com este vídeo é tentar vencer um pouco esta sensação de complexidade excessiva e colocar um quadro geral que pinte linhas claras, mais amplas, né? E também eu quero, além do balanço, ver, digamos, mapear algumas das coisas que podem acontecer no ano que começa, logo mais, também em relação ao Oriente Médio. Eu fiquei um tempo sem falar sobre o assunto, e isso tem várias razões, né? Final de ano é puxado, especialmente para professores, mas também nós tivemos uma grande surpresa, um grande fato novo no Oriente Médio, que foi a queda da Síria, ou a queda do regime da Síria, ou a queda do governo da Síria, como quer que a gente queira chamar, e que era mais difícil de explicar nos seus detalhes, e também era mais difícil de ler nas suas consequências, e, portanto, eu não queria sair por aí falando sobre o grande tema do momento, sem ter segurança sobre a verdade do que eu diria. Então, resolvi silenciar um pouco também por isso. Antes de eu dar início aqui ao balanço e depois às perspectivas, eu queria convidar aqueles de vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, que ativem as notificações para receber avisos de novos vídeos, que depois expressem a sua opinião, gostando ou desgostando dos vídeos, fazendo os seus comentários, deixando perguntas para o futuro. O canal tem tido um razoável sucesso, apesar das minhas dos meus poucos conhecimentos sobre o assunto, mas há um detalhe interessante, é que muitos dos vídeos que vocês muito generosamente assistem têm um maior número de visualizações do que o canal tem de inscritos. O canal está chegando, deve chegar hoje, eu espero, ao número de 16 mil inscritos, e isto é muito bom, como eu disse, mas há muitos vídeos que têm mais visualizações do que esses 16 mil, e isto me dizem é muito bom, mas isso quer dizer que talvez estejamos subaproveitando as inscrições. Portanto, eu realmente convido a vocês a que façam isso e que depois se mantenham em contato com a gente nas várias redes e, sobretudo, aqui, acompanhando os vídeos. Então, vou começar o meu balanço. Vou tentar ser mais breve, porque, afinal, é o penúltimo dia do ano. Ninguém tem muito tempo para acompanhar isto e também preparar as festas. Então, começo com o seguinte: há pelo menos 3 perspectivas a partir das quais a gente pode olhar para o Oriente Médio, tentar discutir o que acontece lá. Algumas são escolhas minhas, outras são
coisas que se impõem a gente, quer queiramos, quer não. A primeira, que é uma escolha minha, é um tema que eu sempre discuto. Tão forte é isto na minha cabeça que, como vocês sabem, a newsletter que eu mantenho na plataforma Substack leva este nome de cegueira seletiva ou selective blindness. Então, esse tema da cegueira seletiva, esse tema do problema das narrativas, né, que conseguem fazer, basicamente, com que não enxerguemos uma tragédia em curso, com que não enxerguemos um genocídio em curso, né, que fazem com que, na verdade, ninguém se importe e, ao mesmo tempo, muita gente nos diga que, na verdade, não importa pensar no que acontece na Palestina, ou seja, é quase que um golpe de mágica em que se faz com que o grande cadáver da Palestina suma do nosso radar. Esse, para mim, é um grande tema e ele tem a ver, como eu venho dizendo, com a importância de salvarmos a nossa própria alma. Quer dizer, se a gente disser qual é a relevância da gente perceber o que acontece na Palestina, da gente perceber o que o mundo nos conta, o que o mundo permite que nos seja contado, o que o mundo permite que nos seja revelado sobre a Palestina, a gente pode dizer qual é a importância disto, por exemplo, para os palestinos. Bom, em parte, é claro, tem a importância de que, não sabendo, não tendo esse debate no centro da nossa consciência, nós estamos incapazes de fazer algo, né, pelos palestinos ou pela Palestina, ou contra a injustiça, né? Isso é verdade, mas também, mesmo que nós não pudéssemos fazer mais pela Palestina ou contra um crime que ocorre sob nossos olhos, o fato de não sabermos, o fato de permitirmos que isto passe em branco, é um peso muito pesado para a nossa alma, certo? Para a nossa perspectiva de salvação. Eu não falo nisso em termos religiosos, mas eu falo em termos talvez mais espirituais, no sentido da nossa alma presente mesmo, em nós mesmos, da nossa consciência, da nossa saúde mental, né? Então, essa é uma primeira perspectiva, eu acho ela fenomenal, eu me repito muito sobre ela, e vou continuar a aprofundar isso. Claro que o lugar, talvez, de aprofundamento maior seja aquele dos textos escritos na plataforma do Substack. E, falando nisso, eu recomendo também a quem estiver assistindo que vá até a plataforma. Vou colocar na descrição depois o link, mas muito fácil de achar, é Cegueira Seletiva Salem Nasser, e vocês vão ser conduzidos até lá. O texto que eu publiquei ontem, que se chama A Criança na Caverna e Sua Mãe Maria, e um Evangelho para Meu Filho. É um título longo para um belo texto, eu acho, e vale a pena ler. Peço a vocês que confiram. Era mais ou menos a minha mensagem de Natal deste ano. Com relação a esse primeiro tema, a primeira perspectiva da cegueira seletiva, eu acho que tem algo a ser pensado sobre o futuro, sobre o longo prazo. E a pergunta que eu me faço, e esse é o meu tema, qual será a consequência para o Ocidente do fato de que o Ocidente permitiu, nesse ano e pouco, que a sua máscara caísse, certo? Esse Ocidente que nos falava de direitos humanos e de universalismo dos valores ocidentais, etc. Tudo isso caiu por terra neste ano, e vamos ver qual será a consequência para o próprio sistema internacional onde a gente vive, dessa descoberta da hipocrisia. Tá? Então, isso nós vamos voltar a falar sobre isso
provavelmente quando esta guerra parar, né? A segunda perspectiva é uma perspectiva sobre a qual eu também insisti bastante, mas ela é a perspectiva, talvez, em que mais gente insista quando falava ou quando fala, ainda hoje, sobre o que acontece na Palestina, especialmente em Gaza, que é a perspectiva que tem no centro das preocupações a própria tragédia, quer dizer, o próprio genocídio. O que acontece com os palestinos, o seu sofrimento, a tentativa de eliminação progressiva desta população, ou de grande parte dela, ou de uma parte importante dela, a destruição mais absoluta de tudo que era infraestrutura e estrutura civil na faixa de Gaza, o enorme número de mortos, deslocados, doentes que não têm acesso à saúde, de gente que ficou abandonada para morrer sob os escombros. Quer dizer, esse quadro trágico por razões muito óbvias, aquele quadro em que as pessoas mais colocam a ênfase, porque é ali que a gente identifica o sofrimento cotidiano dos palestinos e é o sofrimento com o qual a gente empatiza e, portanto, temos tendência a afirmar sempre, né? Acho que devemos continuar a fazer isto, tem a ver com tentar remediar um pouco, né, o fenômeno da cegueira que nos querem impor, né? Mas também aqui há uma consequência de longo prazo que para mim ficou clara, né? Mas que a gente provavelmente vai poder revelar com mais certeza no futuro próximo, e é basicamente o fato de que o Ocidente não saiu do século XIX, o Ocidente, ou o Grande Norte, como vocês quiserem, ainda enxerga os não ocidentais como não civilizados, como bárbaros, e que ainda é legítimo no século XXI operar, se comportar como o Ocidente se comportava no século XIX. Ou seja, invadindo outros territórios, conquistando e dominando outros povos, expulsando esses povos das suas terras, eliminando-os fisicamente, se necessário, e para os que sobrevivessem, colocá-los sob total dominação física, inclusive, violenta, inclusive, militar, inclusive. E quando esses bárbaros, né, não ocidentais resolvem se insurgir e se revoltar e reclamar seus direitos, a gente considera que não há problema em dizimá-los no atacado, em operar um genocídio real contra eles. E aí a gente percebe que também aqui o Ocidente revelou a sua hipocrisia quando, nos últimos 70 anos, pelo menos, nos dizia que nunca mais, né, o genocídio nunca mais, os episódios tais como o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, nunca mais. E a gente percebe agora que provavelmente esse nunca mais se referia apenas ao Holocausto, ao genocídio de europeus, né? Então, que os europeus não se perdoavam o fato de terem operado um genocídio contra judeus europeus, certo? Mas operar o genocídio contra quem não fosse europeu não parece ser um problema para eles, mesmo no século XXI. Isso é uma mensagem muito importante que também terá consequências no sistema em que nós viveremos no futuro próximo, né? Eu, com relação a essa tragédia, às vezes digo
que talvez precisássemos contar as histórias individuais, particulares, os eventos mesmo, para que a gente pudesse desenvolver uma maior empatia com cada indivíduo palestino, com cada criança, com cada mãe, com cada pai de família, etc. Porque, às vezes, eu tenho a sensação de que apenas falar na grande tragédia e na realidade do genocídio talvez não provoque esse efeito necessário, mas essa é uma decisão difícil, né? Como se a gente estivesse querendo, sei lá, fazer algum sensacionalismo, emocionalmente também mais pesado, né? Usar esse tipo de imagem, esse tipo de história. É algo a ser pensado com muito cuidado para ver o quanto podemos abrir os olhos sem, na verdade, violentar as vítimas, mais uma vez, explorando, né, as suas imagens, as suas histórias. Tal. Então, tem que ser algo feito com muito respeito e cuidado. A terceira perspectiva é aquela, digamos, da perspectiva da estratégia, do contexto histórico, do conflito mais amplo. Em que pé está esse conflito mais amplo? Está em saber como caracterizar esse conflito. Vejam, por exemplo, que muitas vezes, ao longo desse ano e alguns meses, algumas pessoas recusavam que se falasse em guerra, por exemplo, diziam que não se podia dizer guerra contra Gaza ou que era preciso falar automaticamente, diretamente, de genocídio, que não se podia falar de modo genérico de conflito e assim por diante. Então, tem uma questão sobre a caracterização, e isso é muito importante para a gente saber exatamente do que estamos fazendo um balanço, né? Também o ponto de vista, a perspectiva sobre vitórias e derrotas, né? Quem foi vitorioso, quem foi derrotado, pelo menos até agora, como prever o futuro, né, de derrotas e vitórias e de equilíbrios de poder no futuro e etc. Então, hoje no balanço, eu vou me concentrar nessa terceira perspectiva. Então, é isso que eu quero dizer com o balanço de 2023, 2024. Eu estou falando, então, desse grande jogo, da caracterização do grande conflito, né, e de para onde vamos no futuro próximo deste conflito mais amplo. Tá? Então, o que tínhamos antes do 7 de outubro de 2023? Mais uma vez, eu vou tentar ser sintético aqui, eu já falei em mais detalhe em outros vídeos, espero não estar me contradizendo, mas se vocês encontrarem contradições, por favor, as apontem para mim. E, é claro, eu posso ter feito leituras no passado que se revelaram errôneas ou, sabe, pelo menos deslocadas em alguma medida. Isso acontece com todo mundo, portanto, é normal. Assim como os eventos, né, mudam muito segundo os ventos, segundo a vontade dos ventos, como se diz em árabe. O que tínhamos antes de 2023? Tínhamos um quadro geral em que, sim, havia uma ocupação israelense dos territórios palestinos, destinados, segundo a ONU, segundo o direito internacional, destinados a serem o território da Palestina. Tá? Então, isso é basicamente a Cisjordânia e parte de Jerusalém. E que havia um bloqueio de Israel sobre Gaza, que também deve ser, segundo esse consenso internacional, parte do território palestino que deveria já existir, certo?
que ali, naqueles lugares onde Israel ocupava, naqueles lugares que Israel bloqueava, né, cercava, e no próprio território israelense, onde há 20% da população que é etnicamente árabe e palestina, né, em todos esses lugares havia um grande consenso entre organizações internacionais, organizações de direitos humanos, etc., apesar de toda a pressão para manter o silêncio, né, já havia um grande consenso instalado de que Israel operava um sistema de apartheid contra os palestinos e cometia, ao lado do apartheid, muitos outros crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e que tudo o que Israel fazia ao manter a ocupação e o bloqueio era, na verdade, ilegal de acordo com o direito internacional público. Mas ninguém estava muito disposto no Ocidente e na chamada comunidade internacional a fazer qualquer coisa sobre isto. Tá? Só quem se preparava para enfrentar esse estado de coisas era algo que eu expliquei num vídeo anterior, que chamava O Eixo da Resistência, em que a gente localizava tanto a resistência armada palestina, que inclui Hamas e Jihad Islâmica, mas não apenas, né, que são dois grupos principais dessa resistência. Incluía o Hezbollah no Líbano, que se chama também tecnicamente Resistência Islâmica no Líbano. Incluía milícias ou grupos militares hoje que fazem parte hoje do exército iraquiano, mas que têm uma proximidade com o Irã. Incluía o governo hoje do Iêmen, né, liderado por um grupo chamado Ansar Allah, e incluía a Síria como um Estado que sempre fez parte desse eixo da resistência, apesar de ter sofrido enormemente nos últimos 13 anos, depois que se iniciou a chamada Primavera Árabe e da qual depois decorreu uma guerra muito sangrenta na Síria e que agora resultou na queda do regime. E, finalmente, incluía um outro Estado, que é o Irã. Todo esse pessoal agia em coordenação, em cooperação, o Irã funcionando como um centro, digamos, irradiador muito importante, porque é um estado que tem recursos naturais importantes, que resolveu, a partir da Revolução Islâmica de 79, colocar no centro da sua política externa a questão da Palestina e da resistência ao imperialismo ocidental e israelense. E o Irã, por ter tudo isso, servia como um grande financiador, um polo em que esses grupos podiam encontrar apoio, conhecimento, treinamento, armas, dinheiro e assim por diante, né? Então, esse pessoal se preparava permanentemente para o confronto, digamos, com o projeto, digamos, israelense que estava em curso, né? Que era um projeto de impedir, por qualquer meio, o aparecimento de um Estado palestino viável, certo? Autônomo, viável, independente, de fato. Então, havia uma corrida aí entre projetos em que ou Israel, com o silêncio ou com o apoio do resto do mundo, ia conseguir o seu objetivo, que seria de expulsar a maior parte dos palestinos em direção aos países vizinhos e para além dos países vizinhos, e construir o que eles mesmos chamam de Grande Israel, ou esses grupos que assumiram para si o ônus da resistência
conseguiriam impedir que isso acontecesse, e o resultado disto deveria ser, ou bem, o estabelecimento de um Estado palestino realmente independente, autônomo, que fosse aceito pelos palestinos, ou seja, nas condições que os palestinos aceitassem, né? E isto poderia ser, inclusive, um pequeno Estado instalado nos 22% da Palestina histórica, que constituem a Cisjordânia, Gaza e uma parte de Jerusalém. Ou então seria a falência total do projeto israelense, ou seja, seria um quadro em que Israel deixaria de existir como existe hoje, como Estado que se quer, né, Estado único na região da Grande Palestina, e também como um Estado de identidade, digamos, exclusivamente judaica. Então, como eu digo, um dos dois processos resultaria desta luta, dessa corrida, ou o desaparecimento da ideia de Palestina, ou o desaparecimento da ideia de Israel, pelo menos segundo o formato que Israel tem hoje, quer ter para si, que é de um Israel exclusivamente para os judeus sobre todo o território da Palestina. O que eu mesmo disse muitas vezes, e continuo a achar que era verdade, é que a gente, ao discutir aqui no Ocidente a questão da Palestina, nós tendíamos a esquecer esta corrida e essa construção gradual de um novo equilíbrio de forças entre o eixo da resistência e os seus adversários, Israel à frente, mas por trás de Israel, os Estados Unidos e o Ocidente global, se vocês quiserem. O que eu dizia muitas vezes é que, ano a ano, conflito após conflito, batalha após batalha, o eixo da resistência, seus vários elementos, né, seus vários componentes, faziam prova de estarem se fortalecendo e cada vez mais aptos a infligir derrotas relativas a Israel e aos Estados Unidos e cada vez mais aptos a resistirem aos ataques israelenses, especialmente à invasão israelense por terra. Tá? Então, nós vivíamos esta corrida, como eu digo, em que, é claro, e talvez a percepção de crescimento em poder do eixo da resistência talvez tenha levado muitas pessoas, e eu talvez tenha pecado nisso também, a sobreestimar esse poder do eixo da resistência e a achar que talvez agora ele estivesse mais imune do que de fato estava e de que ele poderia causar mais danos do que ele talvez pudesse de fato. Mas isso tudo, de todo modo, ninguém entra numa guerra já certo de que vai ganhar e também ninguém entra numa guerra certo de que vai perder. A guerra tem suas próprias circunstâncias e tem suas mudanças de circunstâncias, e isto acontece nesta guerra como em qualquer outra. Mas esse era o estado em que nos encontrávamos antes do 7 de outubro. Claro que essa corrida era muito sofrida para os palestinos, porque enquanto ela não se resolvia definitivamente, os palestinos sofriam sob a ocupação e sob o cerco e nas prisões e na humilhação diária, na violação aos templos sagrados dos muçulmanos e dos cristãos palestinos, né? Então, havia quem mais sofria, eram os palestinos, certamente, e havia um senso de urgência ali contra o qual eles precisavam agir, né? E é nisto que se dá o ataque de 7 de outubro. O ataque de 7 de outubro, que também
acho que eu não cheguei a gravar uma coisa detalhada sobre os relatos do 7 de outubro, mas sempre há tempo de fazê-lo. Mas o que a gente sabe já sobre o 7 de outubro é que foi um grande sucesso por parte, digamos, do planejador palestino, do planejador do Hamas, né, da liderança do Hamas em Gaza, mas foi um sucesso talvez maior do que eles mesmos esperavam, e isto pode ter criado para o próprio Hamas problemas que ele não antecipava, o fato de ter sido tão bem sucedido, certo? Mas foi um grande choque para Israel e um grande choque para os aliados de Israel. Todos se mobilizaram imediatamente para sair em socorro a Israel, e, ao mesmo tempo, foi vivido no eixo da resistência como realmente um grande sucesso, um sucesso inesperado. Os demais componentes do eixo da resistência, claro, eles não são, digamos, o observador externo, eles são partícipes no processo e eles imediatamente começaram a fazer contas e começaram a pensar nas estratégias que iriam mobilizar a partir dali. Quando eu digo isso, eu estou partindo do pressuposto, que eu acho que é verdadeiro, mas sobre o qual a gente não tem perfeita certeza, de que os demais membros do eixo não sabiam que o 7 de outubro ia acontecer. Então, para eles também teria sido uma surpresa e eles tiveram que pensar rápido para ver como reagiriam. Tá? Há relatos que dizem que, inclusive, nem mesmo a liderança do Hamas, fora de Gaza, sabia que o ataque iria acontecer. Então, os demais começam a pensar como vamos reagir. Tá? Entre eles, o Hezbollah, no Líbano, que muito rápido decide que no dia 8 já de outubro eles iriam abrir uma frente de apoio ao Hamas e a Gaza, só que eles abrem esta frente de apoio atacando posições israelenses em território libanês ocupado, tá? Para manterem a legitimidade da própria ação, certo? É só quando Israel passa a responder que eles, então, se sentem legitimados a responder contra Israel fora dos territórios libaneses ocupados por Israel hoje. Como vocês sabem, isso daqui vai escalando dia a dia, semana a semana, até que nós chegamos a uma confrontação aberta mesmo entre Israel e o Líbano, em que Israel tentou, de fato, invadir o Líbano por terra, além de ter atacado de vários modos o Líbano e eliminado uma parte importante da liderança do Hezbollah. Algo parecido aconteceu com o Iraque passou a dar o seu apoio a Gaza, fazendo alguns ataques a partir do Iraque mesmo, primeiro contra bases americanas, depois diretamente contra Israel. A mesma coisa o Iêmen. Hoje, se vocês perceberem bem, hoje quem está em combate, digamos, direto e constante contra os israelenses, fora a resistência em Gaza, é o Iêmen, né? Eu já falei em mais detalhes sobre isso, mas a gente vai ter que voltar a falar sobre o Iêmen no futuro. O Irã também acabou se envolvendo, foi atacado algumas vezes de modos diversos por Israel, né? Há uma desconfiança de que talvez a morte do presidente iraniano tenha sido um ato israelense. Há a certeza de que Ismael Haniyeh, que era o diretor do escritório político do Hamas, foi morto em Teherã pelos israelenses. Além disso, antes disso, Israel tinha atacado o consulado do Irã na Síria, e cada um desses atos teve uma resposta por parte do Irã, que também nos mostrou coisas muito importantes, a capacidade do Irã de responder e de atacar diretamente
Israel e a relativa incapacidade de Israel de atacar sozinho militarmente o Irã, ainda que Israel tenha uma capacidade muito grande, junto com seus aliados, de atacar, digamos, em operações de que a gente chama em árabe de segurança, ou seja, um assassinato, um ataque à bomba, uma sabotagem, etc. Isso Israel, junto com seus aliados ocidentais, tem de sobra, mas para atacar o Irã precisaria realmente da grande força militar dos aliados ocidentais para atacar o Irã. Então, revelou-se, de parte a parte, forças e fragilidades, né? Mas, primeiro, estamos dizendo da resposta e do apoio que todos esses grupos deram, e essa resposta decorria de uma promessa, que era a promessa não só de que o eixo da resistência estava ficando mais poderoso, mas era a promessa de que esse eixo da resistência caminhava para o que se chamava de unidade das frentes, quer dizer que em algum momento eles lutariam todos juntos, como se fosse uma frente única, quando qualquer um deles fosse atacado. A resposta que eles deram era uma prova, por um lado, de uma frente unida, mas também demonstrou a limitação dessa frente unida, pelo menos neste momento da história, certo? Talvez até pelos outros não terem sido consultados ou não saberem, talvez eles não tenham sentido que estavam obrigados a entrar totalmente na guerra até as últimas consequências, enquanto uma frente unida nesse sentido mais profundo, digamos. O que nós vimos ao longo também do desenvolvimento desse conflito é que, enquanto essas frentes atuavam em apoio a Gaza, e enquanto Gaza se mostrava ainda capaz de responder aos ataques israelenses e, sobretudo, de impedir que os israelenses pudessem entrar em Gaza e se instalarem ali com tranquilidade, sem ter grandes perdas, né, de homens e de equipamentos, etc., a gente percebia uma espécie de equilíbrio geral, em que talvez até o eixo da resistência estivesse se saindo razoavelmente bem, né? O que faz com que isso daqui mude, né? Primeiro, é que logo em seguida a gente percebe, e é algo que provavelmente o próprio eixo da resistência já tinha em mente, né? Pelo menos algumas das suas lideranças, é que ao lutar contra Israel, você nunca estaria lutando apenas contra Israel, e logo ficou muito claro que eles estavam lutando contra Israel, contra os Estados Unidos, diretamente, contra a França, contra o Reino Unido, contra boa parte da OTAN. E isso é muito facilmente verificável, porque houve momentos em que Israel, por exemplo, realizou ataques aéreos contra o Líbano, numa capacidade que Israel sozinho não tem. Então, que era preciso necessariamente que houvesse bombardeiros e pilotos americanos sendo utilizados nas batalhas. O estoque de armas que Israel tinha teria terminado em dezembro de 2023, e depois disso ele foi multiplicado por 5 ou 6 para poder enfrentar o Hezbollah e os demais. Ou seja, a guerra se transformou numa guerra desse eixo da resistência contra a OTAN, né? Contra os Estados Unidos diretamente. E aí, óbvio que grupos de resistência, por mais que eles tenham o apoio de um país importante como o Irã,
não são páreo para uma luta aberta, direta contra os Estados Unidos. Eles são páreo numa guerra, digamos, não, como chama, não equilibrada, né, de forças desiguais, em que eles fazem a parte da resistência e o atacante vai se cansar de atacar e vai se cansar de sofrer perdas. Mas, numa guerra aberta, as chances de você vencer os seus adversários nessas condições eram muito grandes. Então, a esperança de um grupo de resistência está sempre na passagem do tempo e na sua capacidade de aguentar. Então, isto foi um primeiro elemento que mudou o curso da guerra. O segundo elemento, e eu insisto nele, é que Israel e Estados Unidos, junto com Israel, tiveram, por parte do mundo, por parte das organizações, mas, sobretudo, dos estados ocidentais, uma espécie de licença para matar. Quer dizer, foi liberado que eles fizessem o que quisessem na Palestina, no Líbano, no Oriente Médio de modo geral, sem que ninguém o chamasse a enfrentar as consequências. É claro que há os casos perante o Tribunal Penal Internacional, o caso perante a Corte Internacional de Justiça, há condenações verbais, né, por parte de lideranças da ONU, outras organizações, mas tudo isso fica muito aquém do que seria necessário para, de fato, impor consequências, sanções. Fiz uma pequena pausa aqui. Tive uma visita inesperada da minha filha, mas eu vou ver se eu consigo cortar. Mas eu falava da licença para matar que foi dada a Israel e aos Estados Unidos. E, portanto, quando você tem esse excesso de força e uma autorização para usar esta força sem limites, óbvio que a parte, digamos, menos poderosa militarmente vai sofrer mais e provavelmente caminha para uma derrota, pelo menos temporária. E o terceiro fator que permitiu essa virada é que durante todo esse tempo houve um incompreensível, inaceitável, e outros adjetivos poderiam caber, silêncio dos árabes e talvez uma sensação de que os árabes estavam adormecidos, anestesiados, né? Tanto governos quanto povos, né? Na verdade, quando a gente fala dos governos, podemos até falar de mais do que silêncio e provavelmente por baixo dos panos uma aprovação explícita, né? Então, tudo isso permitiu que a guerra contra Gaza continuasse até o momento em que nós estamos hoje, em que praticamente Gaza foi transformada numa montanha de sobras, né, de destruição, e de uma população que caminha de um lugar para outro à busca de algum abrigo e está sempre por sofrer o próximo ataque contra a próxima família, o próximo hospital, a próxima escola, né? Isso também deu tempo para que Israel pudesse, em alguma medida, virar a mesa contra o Hezbollah no Líbano, né? Porque, em algum momento, isso não há que ter dúvidas sobre isso, Israel conseguiu obter vitórias relevantes contra o Hezbollah, especialmente
quando conseguiu matar várias das suas lideranças, conseguiu realizar operações que, apesar de criminosas, podem ser vistas do ponto de vista, digamos, dos agentes de segurança e de inteligência como vitórias dos espiões, né, dos agentes, dos infiltradores, etc., em que causaram um grande prejuízo, um grande choque também, né, no Líbano, de modo geral, no Hezbollah enquanto organização, e, finalmente, quando conseguiram matar o secretário-geral do Hezbollah e várias das outras lideranças muito importantes desse grupo. Então, aqui houve realmente uma vitória que muita gente não esperava, que muita gente estranhava, sabendo da qualidade, digamos, do Hezbollah enquanto um grupo profissional, militar e político e inclusive muito secreto, né? Então, houve aqui uma derrota, mas devemos dizer também que Israel não conseguiu uma vitória total ou absoluta sobre o Hezbollah, porque não conseguiu entrar no território libanês por terra, foi contido pelos combatentes do Hezbollah, e também porque o Hezbollah mantém o essencial da sua força militar intacto e, portanto, ele continua pronto para uma guerra contra Israel, pelo menos no que diz respeito a proteger o Líbano contra ataques israelenses, né? Agora, isso vocês verão, é uma das grandes incógnitas para o período que virá, se essa guerra vai ser retomada ou não entre Hezbollah e Israel. Essa virada também permitiu ou propiciou, né, que o Irã tomasse muitos cuidados, ele deu as respostas que achava que tinha que dar aos ataques israelenses, foi muito bem sucedido nessas respostas, mas, é claro, vem exercendo uma prudência talvez muito sábia de um ponto de vista, né? De que eles estão vendo que, na verdade, a maior potência do mundo está com as rédeas soltas e fazendo o que bem quiser, não hesitando em cometer os piores crimes, as piores violações. Então, obviamente, você pesa seus comportamentos para não ter que enfrentar esse trem desgovernado, né? E aí nós tivemos, é claro, a grande surpresa, o grande choque para esse eixo da resistência, que foi a queda surpreendente do governo da Síria, né, do presidente da Síria, e, pelo menos até agora, né, os sinais são de que a Síria, digamos, mudou de lado, né? Ou seja, de que a Síria está hoje sendo comandada, governada por um grupo que está sob a influência da Turquia, especialmente. A Turquia, apesar de discursos grandiloquentes condenando Israel, nunca fez nada, de fato, para punir Israel pelo que acontecia em Gaza, nunca interrompeu as relações, nem o comércio, nem o fornecimento de energia, etc. Então, em princípio, este novo governo da Síria, este atual, né, que é temporário, em princípio, ele demonstra não ter, digamos, nada a ser resolvido com Israel, apesar de que Israel se aproveitou imediatamente, né, da queda do regime na Síria para destruir toda a infraestrutura militar da Síria e para ocupar mais território sírio, além daquele que ele já ocupava, segundo o direito internacional, ilegalmente, certo? Então, também aqui é uma incógnita para o futuro, o que será que vai acontecer na Síria
e o que será que qualquer novo governo que surja na Síria terá a dizer sobre a ocupação de novos territórios por Israel. Mas isto realmente, assim, eu vendo aqui que a minha promessa de ser conciso talvez não se realize tão perfeitamente, eu vou deixar para falar sobre os detalhes da Síria num outro vídeo, porque eu acho que vai continuar sendo relevante, a gente vai ouvir muito sobre o tema. E, finalmente, na medida em que cai a Síria, fica configurado um quadro que muita gente, digamos, no mundo do eixo da resistência, vê como muito negativo. Quer dizer, tem muita gente fazendo o discurso da derrota, né, do eixo da resistência, da grande frustração, da grande decepção, de mais uma derrota histórica, né, dos árabes, dos palestinos especialmente. Então, há um quadro efetivamente sim, negativo, e depois da queda da Síria não se poderia tampar este sol com a peneira, né? Então, algo de grave aconteceu e todo mundo está se reorganizando, fazendo suas contas e pensando no futuro, certo? Então, o que eu ouvi ontem num comentário que me pareceu pelo menos interessante é que talvez essa mudança na Síria, apesar de ser problemática à primeira vista, né, muito problemática para os próprios palestinos, porque a Síria, digamos, saindo do eixo da resistência, a Síria, em princípio, significa um enfraquecimento relativo do Irã, um enfraquecimento razoável, talvez, né? Depende de como as pessoas vão se reconstruir, mas do Hezbollah, provavelmente maiores dificuldades de continuar a alimentar a resistência palestina com armas, com treinamento e com dinheiro. Ou seja, o eixo como um todo, em princípio, perde com a saída da Síria, né? Então, isso é isso é um diagnóstico claro, difícil de rebater. Mas o comentário que eu ouvi ontem traz um aspecto que poderia ser positivo, né? Que é o seguinte, e aqui nós vamos tocar num tema muito delicado, com o qual eu volto a lidar em mais detalhe no futuro, que é a questão do sectarismo. Eu já fiz um vídeo sobre sectarismo, sobre o que é xiita e o que é sunita, que está no canal, salvo engano meu, eu vou checar, mas eu fiz algo sobre sectarismo e nós vamos voltar a isso muitas vezes. Tem algo que me parece contribuiu para que os muitos regimes árabes e muitos povos árabes tenham ficado silentes em relação à Palestina. E esse fator é o seguinte, apesar dos árabes, de modo geral, e falando dos governos é mais difícil afirmar, mas falando dos povos árabes, de modo geral, esses povos têm um real comprometimento com a questão palestina, e isto mobiliza os seus afetos, mobiliza a sua revolta, e, de modo geral, esses povos desgostam de Israel enquanto projeto colonial e tudo mais, tá? Mas o que talvez tenha contribuído para o silêncio desses povos e para um apoio velado dos governos árabes a Israel está no fato de que o eixo da resistência é percebido por muitos e é representado pelo Ocidente
e também pelos aliados do Ocidente árabes, os aliados árabes do Ocidente. Esse eixo é representado como sendo uma espécie de eixo xiita, um crescente de poder xiita na região que quer concorrer com as grandes lideranças do Islã sunita, árabes e não árabes, ou seja, com o Egito, o maior país árabe sunita, né, do mundo, com a Arábia Saudita, que é o centro dos lugares religiosos do Islã, o lugar de nascimento da religião, o país mais rico dos árabes, que tem, digamos, que tem a curadoria, né, dos lugares santos do Islã, e que se pretende ao país mais influente entre os árabes. E, por outro lado, entre os não árabes, a vontade da Turquia de representar a liderança do Islã no mundo, meio que recuperando um pouco da história do Império Otomano, quando foi um dos maiores impérios do mundo e o maior império muçulmano do mundo, inclusive o império que durante mais de 500 anos governou esse Oriente Médio que hoje está em disputa. Mais de 500, não, 400 e poucos anos. Tá? Então, quando você olha para esse eixo, que sempre disse ter como prioridade a questão palestina e a necessidade de união de todos os muçulmanos, árabes e não árabes, para lutar pela justiça, né, da questão palestina, esse eixo era percebido por muitos outros e representado por outros como sendo essencialmente um projeto de poder iraniano, que é a sede, digamos, do Islã xiita, por ser a maior população xiita do mundo e também por ser o lugar da revolução iraniana, islâmica do Irã, que tem inspiração, obviamente, xiita, porque as lideranças islâmicas desse país são essencialmente xiitas, e, portanto, tem uma visão da revolução e do Islã e do mundo e do poder que é marcada, né, pela história do xiismo. Então, isto contribuía, enquanto você representava a coisa como uma disputa entre sunitas e xiitas, você permitia que muita gente no mundo árabe se permitisse, na verdade, sentir, e mais até do que sentir, a dizer que considerava o Irã um risco maior do que Israel, certo? Ou seja, uma inversão de prioridades, relegando a questão palestina, que é uma questão real, por um medo fictício, né? Por um medo que pode ser real. O medo é real, mas de um risco fictício, né? Que seria o projeto de poder iraniano. Então, o que pode ter acontecido com a queda da Síria, que não era um país de maioria xiita, mas que era governado por um líder, na verdade, secular, mas que, por acaso, pertencia a uma minoria religiosa, que é o alauísmo, que é uma minoria mais próxima do xiismo do que do sunismo. Então, servia também a esse discurso de que, olha, fazia parte do eixo xiita. Só para deixar isto claro, o Hezbollah é um grupo essencialmente formado por muçulmanos xiitas do Líbano. A resistência no Iraque é basicamente da maioria populacional iraquiana, que é de muçulmanos xiitas. O Iêmen hoje é governado por esse grupo Ansarullah, que é também uma vertente, que representa uma vertente também do xiismo. Então, tudo isso combinado fazia, digamos, dava força para esta ideia, né, de que, olha, na verdade, esse eixo é um eixo do poder xiita iraniano, não é bem a Palestina com que eles estão preocupados. Então, a derrota digamos, do governo da Síria e a derrota do eixo
na Síria, dará agora a oportunidade aqui o mundo do Islã sunita dê a sua resposta à questão palestina, né? Já que a Síria agora vai ser, pelo menos no momento imediatamente agora, no futuro próximo, né? Vai ser governada por um grupo do Islã sunita, herdeiro da Al-Qaeda, sob a influência da Turquia, que é uma grande potência que se vale, né, do Islã político sunita. Esse é o partido a qual pertence o Erdogan, né, é um partido de corte e Irmandade Muçulmana. A influência do Catar deve ser grande também, e os outros começam a agir também para responder às mudanças que estão acontecendo na Síria. Então, vamos ver se tudo isso provoca uma reação do mundo árabe à questão palestina, já que o aspecto, digamos, dos xiitas à frente do esforço de resistência agora se apaga um pouco, né? Porque o Hezbollah recuou um pouco, o Irã recuou um pouco, né? O Iraque também recuou, certo? Então, sim, eles continuam a viver e a pensar no âmbito de um conflito de longo prazo. Eles não saíram da briga, mas foram forçados, talvez, a recuar um pouco. Vamos ver que mudanças isso traz. Então, assim, para finalizar o meu balanço e talvez anunciar algumas coisas do que pode acontecer no próximo ano. Assim, eu acho que há uma pergunta a ser feita, que é o que acertamos e o que erramos ao longo desse ano e pouco. Talvez não tenhamos errado tanto, porque, como eu já disse antes, as guerras são o que são, ninguém entra sabendo que vai ganhar, nem que vai perder. Há surpresas durante a guerra, há reviravoltas, há guerras que estavam perdidas e depois são ganhas, e o inverso também é verdadeiro. Mas há coisas que a gente não sabia e que a gente não sabe, continua não sabendo, e outras que vão surgindo sobre as quais a gente não sabe tudo. Então, por exemplo, o que a gente ainda não sabe, e seria muito útil se pudéssemos descobrir, a gente ainda não sabe tudo sobre a operação do 7 de outubro, quer dizer, faltam alguns detalhes para a gente, e a gente não sabe, como eu disse, sobre como foi tomada a decisão, se os demais membros do Eixo da Resistência foram informados ou não, se eles foram pegos de surpresa ou não, se eles teriam dito para não fazer a operação se tivessem sido consultados, se eles tinham outros planos de mais longo prazo, se eles gostaram, se eles desgostaram. Tudo isso a gente não tem uma resposta firme sobre isso. A gente não sabe exatamente se o Irã gostou da operação ou se ele desgostou, e a gente não sabe muito bem, com certeza, se o Irã tinha qual era a preferência que o Irã tinha em relação ao que se faria logo em seguida. Por exemplo, há discussões sobre se o Irã queria ou não que o Hezbollah entrasse no conflito abrindo uma frente de apoio, ou se ele não queria que o Hezbollah fizesse isto. E a gente também não sabe se dentro do Hezbollah houve uma decisão unânime de abrir a frente de resistência e da forma que teria esta frente de resistência. Também há discussões sobre isto. A gente não sabe por que e como o Iraque toma as suas decisões sobre maior ou menor intervenção enquanto frente de apoio a Gaza. E aqui isso tem a ver com a complexidade da própria política interna iraquiana e com a presença de forças americanas no Iraque, que a gente não consegue dominar completamente, eu pelo menos não consigo, acho que os leitores aqui do Brasil provavelmente não dominam isso também.
E há coisas que acontecem no Irã e que a gente não tem muita certeza. Por exemplo, será que o presidente foi morto ou será que ele morreu num acidente? Será que o presidente, né, o ex-presidente, qual é a medida de poder de um novo presidente que seria mais reformista e mais aberto a discussões com o Ocidente? Qual é o equilíbrio, né, da política interna? E, é claro, tem uma incerteza sobre o futuro depois que o líder da revolução não estiver mais vivo e ele for substituído por um novo. E, é claro, sobre o que aconteceu na Síria, há muitas dúvidas, mas isto, como eu disse, eu vou deixar para discutir num vídeo com mais detalhes e mais específicos sobre isso mais para frente. O que se mantém igual, tá? O que se mantém constante? E isso é muito importante de lembrar, na medida em que o restante da minha fala foi mais tendente ao negativo, no sentido de que há uma perda de esperança em relação à Palestina, em relação a uma vitória rápida, ou mesmo uma esperança de uma não derrota definitiva, né? O que se mantém constante é que essa guerra não acabou, acho eu que está longe de acabar, é um processo de longo prazo, ou seja, aquela corrida de que eu falava, a corrida entre um projeto de resistência e um projeto de liquidação da questão palestina, continua de pé, certo? Mesmo que a gente queira ler, e não é o que eu faço, mas mesmo que a gente quisesse ler todo esse período de 1 ano e pouco como resultando numa derrota do eixo da resistência, eu não acho que ele é exclusivamente isso, eu acho que há derrotas, inclusive estratégicas, mas eu acho que não há uma derrota definitiva ou determinante. Nós continuamos nessa corrida, ela não acabou, e ela tem duas pontas, como eu direi logo mais para vocês. A primeira ponta, né, sim, assim que isto, digamos, se pacificar, esse processo, né? Então, digamos que vai haver uma negociação, vai ter uma troca de reféns, algum acordo para alguma reconstrução de Gaza, passagem de poder para algum outro grupo palestino, alguma pacificação em relação ao Irã, esperar o que vai acontecer na Síria, etc. Tudo isso eu ainda não estou apostando que aconteça rapidamente, apesar da esperança, entre aspas, de que com o Trump haverá um fato novo muito importante e isto vai acelerar, talvez, a parada da guerra. Mas eu ainda não estou apostando nisso. Mas, uma vez esta coisa acalmada, qual é o processo de longo prazo que nós precisamos observar, que é o que vai acontecer com Israel? Sabe, isso daqui não está resolvido. Por mais que Israel hoje e Netanyahu cantem uma vitória, né? Eles acham que é uma grande vitória, eles conseguiram entrar na Síria, conquistar mais território, conquistaram um cessar-fogo com o Líbano, que afastou o Hezbollah do combate, que eles arrasaram Gaza, que talvez consigam expulsar Gaza e já estão planejando assentamentos ali. Apesar de tudo isso, a grande pergunta sobre a permanência de Israel continua inteira, e a mesma coisa é verdade para a pergunta sobre a dominação ocidental, especialmente americana, sobre a região, uma dominação que é operada com Israel sendo um instrumento fundamental, né? Então, essa é uma grande pergunta. A outra grande pergunta é, será que há uma inevitabilidade do fim de qualquer processo colonial? Quer dizer, que por maiores que sejam as perdas, por maiores que sejam as derrotas, há algo de inescapável que vai necessariamente derrotar qualquer projeto colonial, especialmente a esta altura da vida da humanidade. E que isto no Oriente Médio está dado. Por quê? Porque há
a geografia que trabalha contra o processo colonial, o projeto colonial, e a demografia que opera contra o projeto colonial. Israel, se quisesse manter um Estado puramente judeu, como pretende ser, certo? E, ao mesmo tempo, querer dominar todos os países no seu entorno, nós estamos falando de, no máximo, hipoteticamente, um país que teria 14, 15 milhões de habitantes, se todos os judeus do mundo se mudassem para Israel, o que não está perto de acontecer, né? E que esse país, num pequeno geograficamente, mesmo que ele tome a Cisjordânia e Gaza e parte da Síria, ele continua sendo geograficamente pequeno e populacionalmente pequeno para dominar uma geografia em seu entorno, que é muito maior, e uma demografia que só de árabes conta com 400, 450 milhões, e se você incluir os muçulmanos, ainda mais. Então, claro, é possível, talvez, né, se os árabes continuarem silentes e colaboradores, se a Turquia continuar silente, colaboradora, etc., mas, assim, ninguém tem domínio total sobre os processos como esse que está acontecendo na Síria hoje. Então, um governo dito islamista às portas de Israel, que se pretende realmente islamista e que vai esquecer a questão palestina e, mais importante, vai esquecer, inclusive, o território palestino que foi tomado por Israel. Então, tudo ainda está no ar. Mas quais são as duas grandes perguntas em equilíbrio aqui? Será que Israel permanece ou será que o processo colonial que representa Israel será inevitavelmente condenado ao fim, certo? Outra parte importante do diagnóstico atual é que, então, é um processo longo, tem essas duas grandes perguntas de longo prazo. A outra constante é que a resistência ainda é muito mais forte do que já foi um dia. Para quem tem o histórico das as várias guerras, né, entre árabes e israelenses, palestinos e israelenses, a curva ascendente é muito clara, de que a resistência só ficou mais forte e, relativamente, Israel ficou mais frágil, feitas as reservas que eu já mencionei acima sobre esse poder quase infinito, né, dos Estados Unidos de bancarem uma guerra. Então, porque a resistência continua mais forte, ela não foi derrotada, não foi fatalmente ferida, né? A luta continua. O que esperar do futuro próximo, que a gente não consegue, né, ir muito longe nas previsões? A grande pergunta que vai determinar o que vai acontecer em 2025 é onde é que as ambições de Israel vão parar. Israel, até agora, está sempre adicionando objetivos às suas ambições. Agora, então, quer ficar com mais território sírio, tem ambições de fazer assentamentos em Gaza, tem um discurso muito claro, para quem quiser ouvir, ele está lá, explícito, de que quer expulsar os palestinos da Cisjordânia para ali instalar o grande Israel, quer expulsar os palestinos da Galileia, ou seja, mesmo de Israel propriamente, para ser um Estado puramente judeu. E não só em relação ao próprio Israel e o grande Israel, as ambições são crescentes, mas é também crescente a ambição militar e uma sensação, uma leitura que tem os israelenses, certamente o Netanyahu tem essa leitura, é de que se ele não levar esta guerra até o seu ponto final, em que ele consiga realizar uma derrota definitiva do eixo da resistência,
ele não terá ganhado nada, certo? Então, isto quer dizer que ele precisa ainda destruir totalmente o Hezbollah, que ele ainda precisa destruir pelo menos o essencial do poder iraniano e passando provavelmente pelo iraquiano. Enquanto essas coisas não estiverem definitivamente destruídas, Netanyahu e Israel, de modo geral, continuarão a considerar que eles não eliminaram o risco vital que correm e que, portanto, não terão feito nada com todo esse período de um ano. E ele acha, inclusive, que esta é a oportunidade ou nunca, né? Que esta oportunidade caiu no prato do Netanyahu e que ele quer aproveitar ao máximo para ser o novo rei profeta de Israel. Então, acho eu que a tendência, a não ser que haja um veto americano do Trump muito forte nesse sentido, mas eu acho que Israel não tem a menor intenção de parar agora, certo? E provavelmente vai querer retomar a guerra contra o Irã e contra o Líbano e contra o Hezbollah. E é bem provável que decida atacar o Irã, tentando convencer os Estados Unidos a atacarem junto. Antes disso, talvez ataque o Iraque. E, é claro, nós estamos vivendo nesses dias agora uma pergunta sobre quais são as consequências dos ataques do Iêmen a Israel e dos ataques israelenses contra o Iêmen. Essas são as coisas que nós teremos que observar agora, nos próximos dias, nos próximos meses. E, certamente, eu acho que coisas vão acontecer, provavelmente antes ainda do Trump assumir, mas certamente depois que ele assumir, nós teremos algumas coisas novas. E eu pretendo oferecer a vocês, talvez uma vez por semana, pelo menos, 2, um balanço sobre o que está acontecendo e também leitura sobre outros aspectos relacionados ao Oriente Médio, ou não, como, por exemplo, esse do tema do sectarismo, das diferenças entre xiismo e sunismo, e outros temas relacionados a esse lugar do mundo que tanto me preocupa. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela companhia, por terem prestigiado esse canal, também a newsletter, por terem se inscrito. Quem não se inscreveu, convido a que se inscreva agora. Pelos comentários que fizeram, pelos elogios, pelas críticas. Desejo que o ano de 2025 seja muito melhor para cada um de vocês e para todos nós, e juntos, para os palestinos especialmente, e para todos os que sofrem neste mundo, que seja um ano de renovação e de coisas melhores para todos nós. Um forte abraço e, penso eu, até 2025, já eu estarei falando com vocês novamente, mas já no ano que vem. Meu forte abraço a todos, até lá.